Como os tubarões caçam e o tipo de presas que perseguem influenciam em sua anatomia cerebral. Tubarões que rastreiam focas e leões marinhos, como esses tubarões brancos na ilha de Guadalupe, no México, exigem maior controle motor e têm um cerebelo maior. Com o tempo, a caça às focas aumentou seu cerebelo. Portanto, o comportamento dos tubarões determina como seus cérebros evoluem. É por isso que os tubarões que se alimentam de plâncton, como os tubarões-baleia, têm cérebros menores. Eles precisam de menos capacidade intelectual do que os caçadores ativos, como os grandes tubarões brancos. Filtrar uma refeição requer menos inteligência do que planejar e executar um ataque. Uma das formas pelas quais avaliamos a capacidade de processamento de um animal é comparando o tamanho do cérebro com o tamanho do corpo. E uma das coisas que sabemos sobre os tubarões é que a proporção entre tamanho do cérebro e tamanho do corpo é muito grande. Mas acreditamos que isso está relacionado à sua capacidade de interpretar e integrar todos os estímulos sensoriais que recebem por terem tantos sentidos. Mas também sabemos que boa parte desse poder de processamento cerebral está envolvido na filtragem desses estímulos, na identificação de ameaças, presas e parceiros. E um grande componente pode ser a capacidade dos tubarões de se lembrar onde estão e como precisam se locomover, encontrar presas e companheiros, todas as coisas boas da vida. É necessário um raciocínio considerável para receber e analisar os dados que fluem continuamente pelos órgãos sensoriais de um tubarão. Seu cérebro não apenas processa uma quantidade enorme de informações, como é capaz de analisar rapidamente os dados para decidir se algo é uma ameaça ou uma presa. A capacidade de interpretar dados demonstra que os tubarões agregam muita capacidade cerebral em um espaço compacto. Mais uma prova de eficiência de seu design. Os tubarões têm uma estrutura cerebral semelhante à de suas primas, as arraias-manta. Essencialmente um tubarão achatado. Elas têm uma anatomia interna semelhante aos de seus parentes mais aerodinâmicos. Tubarões e arraias estão entre as espécies de peixes mais antigas do mundo. Eles compartilham um ancestral comum que existiu muito antes do primeiro dinossauro. Como os tubarões, as arraias detectam impulsos elétricos através de poros em suas cabeças. Ao contrário dos tubarões, as arraias têm a maior proporção de massa entre cérebro e corpo de qualquer espécie de peixe. Seu prosencéfalo, responsável pelo aprendizado e pela memória, é superdimensionado. Arraias-mantas são altamente sociais e curiosas sobre os seres humanos. Eu acho que a primeira coisa que me surpreendeu foi o quão autoconscientes elas são, o que acontece com poucos animais como golfinhos ou macacos. Elas adoram a lente da câmera e gostam de se ver. Elas ficam se olhando pela lente da câmera, quando você olha para elas, percebe que podem reconhecer alguns guias de mergulho. Elas nadam entre o grupo de mergulho e vão direto até o guia. Elas brincam com mergulhadores quando não está muito cheio. Dá para ver que é um animal inteligente como um cachorro ou um gato, e elas conseguem aprender. Arraias presas em redes de pesca ou perfuradas com anzóis se aproximam dos barcos e esperam pacientemente enquanto os mergulhadores as libertam ou removem os anzóis alojados em sua carne. Ainda mais surpreendente, as arraias-manta resgatadas são conhecidas por nadar ao lado desses mergulhadores. Depois os seguem de volta até seus barcos interagindo como seus socorristas.